ao Estúdio AgriPlay, uma iniciativa em parceria da Suíno Brasil com o Núcleo Vet. A gente montou um estúdio profissional de entrevistas dentro do espaço da Pig Fair. Estamos transmitindo entrevistas com todos os palestrantes do 17º Simpósio Brasil Sul de Avicultura. Eu estou aqui com o professor Álvaro Menning e o Alessandro Crivellaro. A gente vai bater um papo. Tivemos uma palestra agora, eles saíram agora lá do auditório e a gente já trouxe o assunto aqui para o estúdio, que se chama Preparando o Leitão para os Desafios Sanitários, Microbiota, Biorremediação, Treinamento do Sistema Imune, o que realmente faz sentido. Alessandro, eu queria que você começasse destacando por que esses tópicos merecem tanta atenção no cenário sanitário atual da suinocultura. Perfeito. É uma satisfação, né, tê-lo aqui conosco, né? E nós aqui estamos no campo, no dia a dia, temos, assim, desafios cada vez maiores. E esse simpósio trouxe, sim, muitos assuntos nesse sentido, né? Então, nós já debatemos, né, a questão genética, né? Tá? Muitos animais nascendo cada vez mais, a prolificidade é um ponto, né, crítico, né, professor? Isso eu acho que faz parte de qualquer assunto, né? Que aumenta todo o desafio que nós discutimos, né? Tá? A questão de pessoas, né? Também foi debatida nesse simpósio, né? Que é outro ponto. Sem as pessoas, né? Nós não vamos fazer nada, não vamos aplicar nada dessas novas técnicas, né? Sem dúvida, é muito, muito importante, né? E diante disso, né? Nós precisamos mudar os paradigmas da suinocultura. Nós trabalhamos no campo para resolver problemas. Para isso, precisamos de soluções, né? E que as pessoas compreendam mais aquilo que elas estão fazendo. E tem que nos ajudar a resolver os problemas. Nós não vamos resolver sozinhos, né? E aí entra a questão, né, do uso racional dos antibióticos, preservação da microbiota, o colostro, né? Tudo isso que foi debatido, né? Mas isso tem que ser compreendido por todos, tá? É isso que nós queremos aproveitar do professor, que é imensa experiência que ele tem, né, nesse momento para nos responder algumas perguntas, né? Professor, seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Tem uma primeira pergunta aqui, ó. Entre microbiota, biorremediação e treinamento do sistema imune, quais costumam ser os primeiros ajustes que você recomenda quando encontra falhas na preparação sanitária dos leitões? Já houve casos em que a prioridade do produtor estava completamente invertida? Bom, primeiramente, é um prazer, Priscila, um prazer, Alessandro, fazer parte desse momento. Acho que é muito importante essas discussões e o nível científico do evento nos transmite, nos remete a esse tipo de discussão. Então, nada mais justo do que a gente aproveitar o conhecimento do Dr. Alessandro também para a gente compor aí a nossa linha de raciocínio. Priscila, quando a gente fala em preparação do sistema imune do leitão, a gente está falando em promoção da saúde. Promoção da saúde, automaticamente, ela também se associa com a biorremediação e se associa também quando a gente fala em modulação com de microbiota. Então, quando a gente pensa esses três pilares, preparação do sistema imune, modulação de microbiota e biorremediação, a gente não está falando nada mais do que promover a saúde do leitão, ou para que ele tenha a melhor performance possível. Nós em momento algum a gente consegue falar de performance sem saúde. Então, a performance ela é um resultado da saúde do leitão. Então, quando a gente fala em preparar esse leitão, ele começa ainda na vida fetal, essa preparação, justamente com ajustes nutricionais, com cuidados com a fêmea, para que ela realmente venha no parto a gerar leitões saudáveis. A gente fala muito em vitalidade desses leitões. O que é essa vitalidade? Essa vitalidade nada mais é do que a capacidade dele conseguir conviver com os desafios frente aos quais ele está sendo exposto. E composição da microbiota é só uma continuidade dessa vida fetal, que também vai sofrer influência da mãe. E quando da microbiota da mãe na sua constituição, na sua composição, e quando a gente fala em biorremediação, estratégias de biorremediação, é justamente uma luz à preocupação que tanto nos bate nos dias atuais. Quando nós falamos em biorremediação, são estratégias
para a gente, de alguma forma, mitigar esses desafios sanitários e para que a gente consiga efetivamente manter essa promoção de saúde de forma sustentável, com o menor custo possível e melhores resultados, ou seja, performance. Então, biorremediação hoje, da forma como a gente pensa, e já trazendo um link para um grande desafio mundial que é a resistência a antibióticos, é simplesmente o fato de a gente trabalhar com possibilidades de não conseguir tratar determinadas infecções. Então, quando a gente pensa em estratégia de biorremediação, é justamente estratégia de tentar mitigar essa circulação de genes de resistência para que a gente consiga, frente a um desafio sanitário, simplesmente conseguir tratar o animal, o leitão, com antibiótico. Então, quando a gente pensa em biorremediação, passa por uma tarefa muito simples: conseguir tratar um leitão no momento que é necessário, utilizando um antibiótico. Aí entra um pouco na linha da solução do problema, né, Alessandro? Porque Exato. algumas estratégias, elas vêm para tentar evitar que o problema chegue, né? Exatamente. Depois que né? ele chega, aí eu acho que entra com a biorremediação, eu acho que E nessa linha, né, o que tu achas, né, do produtor aplicar um antibiótico no primeiro dia de vida do leitão, ou a cada manejo, né, que ele sabe que vai haver um estresse ainda por cima do leitão, aplica uma nova dose de antibiótico, né? Qual é o efeito disso, né, que causa nessa microbiota, né? Então, assim, quando a gente pensa nessas estratégias, assim, Alessandro, a gente visualiza, assim, com uma visão microbiológica clínica, Sim. uma devastação dessa microbiota. Então, assim, a gente justamente está utilizando estratégias... Impressiona, né? Impressionantes, exatamente, assim, que tem um papel totalmente comprometedor, justamente do raciocínio que a gente tenta ou buscaria dentro de um processo de estabelecimento de saúde, de recuperação de saúde. Exato. Que quando você utiliza o antibiótico, principalmente nessas fases que são fases muito críticas, pensando que a microbiota ela constitui uma barreira da imunidade inata, nós simplesmente estamos debelando, estamos simplesmente eliminando uma importante barreira da imunidade inata, que ela é de baixo custo dentro do processo produtivo, porque naturalmente ela iria se estabelecer. Sim. A questão é que à medida que a gente usa essa estratégia, a gente simplesmente está eliminando essa barreira que poderia proteger o leitão ao longo do tempo. Além disso, a gente está expondo esse leitão a determinados princípios ativos, induzindo populações bacterianas, por exemplo, Seletivas, né? Seletivas. selecionando justamente populações bacterianas que a partir daquele momento se tornam resistentes àquela molécula que está sendo utilizada. Exato. Que num futuro, à medida que é necessário ser estabelecido um tratamento, uma antibiótico-terapia, a gente simplesmente não poderá mais contar com essas moléculas. Perfeito. E a gente está falando numa condição muito superficial ainda, Alessandro, porque Exato. a gente nem entrou ainda na discussão quando a gente fala que muitas dessas moléculas, elas também são usadas para o tratamento de infecções em humanos. Sim. Então a gente está selecionando, Sem falar nisso, né? Claro. a gente está selecionando muitas vezes genes de resistência chamados zoonóticos, ou seja, que podem ser transferidos para as Uma microbiotas, responsabilidade que nós temos, né? para as microbiotas de humanos, assim como genes antropozoonóticos, ou seja, bidirecionais, que tanto pode ser transferidos para a microbiota humana quanto da humana para as microbiotas Então, por isso a animais. importância de levar esse conhecimento para o produtor, né? Uma vez que ele entenda isso, né, ele não vai fazer. Como nós entendemos, né, e passamos a não fazer mais, né, as pessoas precisam desse conhecimento também que cheguem até eles, né, para não abandonar essas práticas. Né. Aí nessa linha, professor, quais métodos de estimulação do sistema imune dos leitões têm respaldo científico e aplicabilidade prática nas granjas comerciais? Existe algum exagero no uso de ferramentas imunológicas? A gente está falando aqui um pouco da questão dos antibióticos nesse período inicial, né? Que possa comprometer mais do que ajudar, imagino que seja isso, né? Muito bem colocado, Priscila. Eu acho que dentro dessa perspectiva, assim, a gente pode considerar que o programa vacinal da fêmea e o programa nutricional da fêmea, ele é a base para a constituição da imunidade adaptativa do leitão, ou seja,
a capacidade desse leitão vir a responder às infecções futuramente ou aos desafios, né? Então isso é fundamental. E passa automaticamente por um programa vacinal da fêmea para que essa fêmea venha produzir um colostro de qualidade. Eu digo colostro de qualidade, o colostro que possui na sua composição alta concentração de imunoglobulinas, anticorpos, que vão ser transferidos para o leitão na primeira mamada ou nas primeiras horas de vida. Então, isso é inegociável. O programa vacinal da fêmea e o programa nutricional da fêmea, ele tem uma relação íntima com essa preparação do leitão para os desafios. Então é a parte básica. Na sequência, eu vou ter uma estimulação, eu vou ter condições ambientais que vão favorecer justamente que esse sistema imune se torne maduro ou se torne imunocompetente. Mas a base é construído pela mãe, ou seja, nessa primeira, ainda na fase gestacional. E aí dentro dos exageros, quando a gente pensa na microbiota, principalmente a gente vê a utilização de determinadas ferramentas como probióticos, pré-bióticos, estimbióticos, simbióticos, de forma descontrolada, ou seja, sem conhecer o direcionamento que essas ações podem desencadear à medida que não aplicadas adequadamente. Esse é um ponto muito importante, falaste, né? De uma forma descontrolada, né? Então hoje sempre se fala, isso é bom usar, todo mundo vai para o mesmo caminho, né? Mas não é assim, né, professor? Tem que ter um planejamento, né? Uma estratégia, né? Como usar as coisas, né? Eu acho que esse ponto tem que ser bem explorado, né? Falou muito bem, né? Fundamental, Alessandro. Eu acho que como usar, né, todas essas ferramentas, né? Então, assim, a gente não pode usar sem critérios. Então, a gente precisa de critérios para utilizar. Então, desde o momento, qual é a idade que eu vou utilizar, em que momento que eu vou fazer a intervenção, a grande questão é que nós avaliamos muito pouco. Então nós usamos de forma muitas vezes aleatória, esperando resultados que nem sempre vêm. Muitas vezes eles são coincidências dos processos, né? Porque nós não temos métricas. Né? Então essa conscientização de que nós precisamos parâmetros para utilizar essas ferramentas que são fantásticas, elas são o futuro, elas são necessárias. A gente não pode pensar uma suinocultura sustentável sem essas ferramentas. Entretanto, a gente precisa de critérios para efetivamente a gente obter o melhor resultado possível e de forma racional dessas ferramentas, porque senão eu vou aumentar o custo de produção e não necessariamente eu vou ter resultado a partir da utilização dessas ferramentas. Esse é o ponto. Quais indicadores você considera mais confiáveis para avaliar se as estratégias adotadas estão realmente aumentando a resistência sanitária dos leitões? Existem métricas que costumam ser superestimadas, mas que não refletem o quadro real? Eu acho, Priscila, é bastante complexo assim, esse contexto para a gente aprofundar. A gente precisaria de mais tempo, mas assim, de forma bem generalista, quando a gente pensa em estruturar o sistema imune, a gente precisa primeiro pensar na fêmea. Então esse é o primeiro critério. Então essa abordagem ela precisa obrigatoriamente passar pela fêmea. Eu preciso ter uma fêmea com condições metabólicas de gerar um leitão que tenha condições de alguma forma responder de forma melhor aos desafios frente a qual ele vai ser exposto. Então, primeiro passa por esse ponto. Depois eu tenho uma fase em que ele é muito dependente, ou seja, uma fase inicial da vida, ele nasce sem anticorpos. Ou seja, isso é uma questão de anatomia, é uma questão de fisiologia. Ele nasce desprovido de anticorpos, ou seja, ele nasce agama-globulinêmico. Ou seja, ele é totalmente dependente do colostro da mãe nessa fase inicial para obter a imunidade passiva. Mas imunidade passiva, como o nome já diz, ela passa. Então é um momento inicial da vida que ele pode contar com essa ferramenta, mas eu não posso me sustentar exclusivamente nessa ferramenta. Então eu preciso ter outras ferramentas também que vão dar suporte
a vida dele. No teu estudo, né, chegou a medir a quantidade de colostro, que hoje se fala muito, né, muito leitão nascendo, né, e se fala muito, né, não sei se isso é uma verdade, né, que a quantidade de colostro produzido ela não altera, proporcional à quantidade de leitões, né? Então hoje seria uma diluição praticamente do próprio colostro, né? Então nossos leitões, né, ainda dia de tudo, né, é um leitão que ele recebe menos colostro proporcionalmente. Concorda com isso, professor? É por aí ou como é que... Olha, Alessandro, você tocou num ponto muito chave do processo. Assim. Então, quando a gente pensa a qualidade de colostro, então obrigatoriamente vai passar pelas nossas ações frente à fase de gestação da fêmea, pensando que ela vai ter que produzir um colostro de qualidade. O que é um colostro de qualidade? Obviamente vai passar por quantidade, então assim, eu preciso fornecer um colostro de qualidade e em quantidade suficiente para o leitão. Exato. Mas quando eu penso um colostro de qualidade, eu penso um colostro o mais rico possível em imunoglobulinas, nesse caso aí na fase colostral IgG, que é o que é transferido aí para a corrente sanguínea do leitão. E aí a gente entra numa discussão. A gente não tem métricas hoje efetivas para dizer como é que está essa transferência para o leitão. A gente aumentou o número de leitões por fêmea. Exato. Eu acredito consistentemente que a nossa nutrição ela é fantástica, então nós temos modelos, nós temos programas nutricionais fantásticos, né, disponíveis para a produção suinícola brasileira, que vão promover justamente essa capacitação da fêmea para produzir um colostro de qualidade, de extrema qualidade. Nós temos programas vacinais muito bem alinhados, justamente voltados à produção de um colostro de qualidade. Exato. Entretanto, nós precisamos entrar nessa discussão. Isso, a preocupação é essa, né? Quanto cada leitão está recebendo efetivamente desse colostro. Exato. Porque à medida que ele recebe uma quantidade muito abaixo do necessário, isso. Se fala em para 250 ml, né? Dos desafios. Se falam, né? Exatamente. Isso é uma quantidade métrica, ideal, né? Se fala, né? À medida que ele automaticamente ele reduz a sua imunidade passiva. À medida que reduz a imunidade passiva, eu aumento a janela de vulnerabilidade dele, porque ele precisa de um tempo hábil para estruturar, ou vamos chamar assim, maturação do seu sistema imune. Então, à medida que eu amplio essa janela de vulnerabilidade, eu automaticamente exponho ele de forma mais definitiva ou de forma negativa aos desafios sanitários, ou seja, a tendência é que eu realmente tenha prejuízos muito mais consistentes. Então isso é uma discussão que provavelmente já está ocorrendo, ou seja, como é que eu vejo a resolução disso? É o nutricionista, a empresa de genética, o geneticista e os sanitaristas sentarem numa mesa e justamente alinharem os grandes pilares aí que vão constituir a saúde da fêmea e do leitão. Exato. Então, eu acho que obrigatoriamente essa união, essa conversa, inevitável, né? É inevitável. Ela é extremamente como nós estamos fazendo necessária. aqui, né? Nesse simpósio, né? E conversando agora, né? Para descobrir caminhos, né? Esse é o fundamental, né? Professor, considerando a tendência de redução no uso de antibióticos e o avanço das tecnologias em saúde animal, como você imagina que será o manejo sanitário dos leitões nos próximos anos? Alguma tecnologia emergente que você acredita que vá mudar radicalmente a forma como preparamos os animais? Eu acho, Priscila, que dentro dessa perspectiva ou dessa dinâmica, a gente precisa de um feijão com arroz bem feito, a gente precisa de um básico bem feito. Então, assim, a gente não tem num horizonte próximo grandes mudanças dentro do nosso processo produtivo. O nosso processo produtivo ele é eficiente. Os números mostram, né, o que a gente produz, da forma como a gente produz e a forma como a gente abastece o mundo com o produto de qualidade que é produzido no Brasil. E esses conceitos eles se aplicam para qualquer lugar do mundo. Então, quando a gente fala em redução de antibióticos, obviamente ela vai passar
isso é uma exigência, ou seja, o mundo todo exige essa decisão, esse caminho, né? Entretanto, eu vejo que a gente ainda encontra algumas barreiras, ou a gente vai encontrar algumas barreiras ao longo do tempo. Tá? E é o que eu falava anteriormente. Quando a gente fala na transferência de genes de resistência, esses genes de resistência eles estão no ambiente. E hoje a gente não tem medidas efetivas, consolidadas, de remediação desses genes de resistência que a gente tem distribuído dentro da cadeia, seja no solo, na água, nas fezes, nos ambientes de circulação humana. Então a gente não tem controle. Então quando a gente pensa em reduzir antibiótico, a gente precisa trabalhar numa linha também de tentar de alguma forma melhorar a eficiência deles para que eles sejam utilizados quando necessário com maior eficiência. Então eu acho que a redução de antibióticos passa por uma melhoria da capacidade de respostas desses. Só complementando, né? O que acontece? As defesas naturais foram abandonadas. Então, o colostro e a microbiota são defesas naturais. Né? O uso do antibiótico, a facilidade do uso do antibiótico, né, levou a isso. Né? Então, abandonamos totalmente, né, aquilo que a natureza nos concede, né, em prol de uma ferramenta pronta. No momento que não temos mais as ferramentas, né, vamos ser obrigados a reaprender isso. Né? Reaprender com a própria natureza, né, aquilo que ela está nos dando, né? Que o pessoal não entende e não esquece, né? Exatamente. Professor, Exatamente. Antes da gente começar aqui o bate-papo, você comentou que é uma discussão ainda jovem, né? Nova, né? Tem muito a ser aprofundado. Qual que é a mensagem final de vocês para o público do Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e para quem não esteve presente aqui no evento, mas está nos acompanhando nos vídeos? Eu acho que ela passa por um momento de reflexão sobre o que a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo, e sempre pensando em estratégias não compartimentalizadas, não segmentadas, mas sempre pensar a cadeia como um todo. Ou seja, a gente pensa numa cadeia sustentável. O que efetivamente a gente está fazendo para conseguir atingir essa cadeia sustentável? Para isso, a gente não pode, de maneira alguma, olhar para compartimentos dessa cadeia. A gente precisa olhar para um todo. Então, quando a gente fala simplesmente em preparar o leitão, a gente não está falando do leitão. A gente está falando primeiramente lá da mãe do leitão. E automaticamente a gente está falando da nutrição da mãe. Então, eu acho que isso é uma grande reflexão para que a gente tenha justamente uma visão mais abrangente, mais profunda de todo o processo, pensando na sustentabilidade dele. E essas reflexões elas vão passar por diversos temas, né? Dentre eles os que foram abordados aí ao longo do simpósio, né? Que são temas centrais, né? Dessas discussões, mas que eles precisam se fortalecer e que eles precisam continuar no nosso horizonte. Perfeito, né? E nós fazemos esse simpósio, né, baseado nas demandas do campo. Então, essa é a grande característica do Simpósio Brasil Sul de Suinocultura, né? Então, nós estamos lá no dia a dia, né? E aí nos reunimos durante o ano, né? Na verdade, acabou esse simpósio, já vamos começar as novas reuniões, né? Já pensando em agosto de 26, já, né? E já pensando assim, o que precisamos solucionar. Quem que nós podemos trazer, né, como o professor Álvaro, né, tá, para nos ajudar, né, a compreender melhor e a buscar soluções para resolvermos os nossos problemas. É isso que nós buscamos e que o público, todo esse público tá muito barulhento aqui, vem aqui buscar. E, Alessandro, muito gratificante para nós. Do ponto de vista prático, você que é uma pessoa já experiente no mercado, é uma pessoa de campo, qual é o primeiro passo do produtor, considerando que essa é uma discussão ainda inicial? A busca do conhecimento. A educação, ela abre todas as portas, né? Então, se não houver compreensão, não se muda nada. Então, no momento que ele compreender isso, ele compreender, né, que a natureza, né, ela faz por si, né? Ele vai respeitar mais isso, né? E as coisas naturalmente vão melhorar.
Eu acho que esse é o ponto fundamental. Muito obrigada, professor. Obrigada, Alessandro. Agradeço Prazer. pela presença de vocês aqui. Queria agradecer a você que nos acompanhou. Peço que você se inscreva no canal para acompanhar as melhores notícias do setor.